E aí, seus piladeiros, vocês tomam? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para a última rodada, a rodada 38 do Brasileirão. Chegou o grande dia, né, ruim aí. Mas antes de tudo, a gente queria agradecer demais por essa temporada com vocês. Foi lindo, cara. A paciência com o microfone ruim, às vezes a falta de tempo, lançando um jogo em cima da hora, né, Felipe? O que mais aí? Que merda, hein? Agradecer demais, né, pela presença dos que chegaram e continuaram, dos que já estão há muito tempo aí, que a gente, lógico, né, já conhece os nomes, e agradece a vocês. E pedir, né, Alisson, por mais que a gente goste muito dos palpites, é uma resenha nossa com vocês, mas tragam ideias, quem sabe apareçam outras ideias boas pra gente continuar fazendo um vídeo de futebol, que a nossa parada fala de futebol, né? É isso aí. Então continua com a gente, dá moral, e ano que vem a gente vai investir no microfone, vamos investir em mais coisas aí pra vocês também. É isso aí. Editor, chora não. Cara, é triste porque... Solta a vinheta. Galera, mesmo sendo a última rodada, né, sempre vou lembrar, não estamos aqui para dicas de aposta. A gente traz aqui estatística, um pouco do que a gente acha, que a gente acompanha, vocês aí tentam acertar também, e é só isso. E é isso. E falando nisso, né, de placar, de rodada passada, meu Deus do céu, né? Essas rodadas final do Brasileirão tá bem difícil mesmo, tudo acontecendo, uma luta maluca. Mas vamos lá, o Corinthians ganhou de 3x0 do Bahia, nós dois acertamos, né, a vitória do Corinthians. Criciúma perdeu de 3x0 do Flamengo, nós dois acertamos a vitória do Flamengo. Cruzeiro perdeu de 2x1 pro Cruzeiro. Cruzeiro perdeu 2x1 pro Palmeiras. Eu acertei, Felipe cravou, salvou a rodada, depois uma cravada, lá ele. Só assim também. Fluminense 2x1 em cima do Cuiabá, nós dois acertamos e é isso. Não vamos falar muito não, né? Deixa quieto. Vamos pra próxima. Melhor deixar as memórias das tuas mitadas seguidas, né? Aquelas rodadas lá, né? Deixa isso na memória. Ah, entendi. Boa. Vamos lá então. Vamos lá então, olha, sem perder tempo, volte aí a mitar, dessa vez com 6 cravadas, tá bom pra fechar? 3. Tá pouco. 3, pô. 3. É a última rodada. Vamos lá então. Vamos lá. Grêmio e Corinthians. Vamos lá, vou de Corinthians 2x1. O Grêmio já tá 4 jogos sem perder, porém nessa sequência teve 3 empates, né? Nos últimos 4 jogos teve ambas marcando, que costuma sempre ter, e lembrando que vem levando gol a 11 jogos seguidos, ou seja, sempre leva um golzinho. Pega o Corinthians que está difícil de parar, já são 6 vitórias seguidas, tendo bastante jogos movimentados também. Nos últimos 5 jogos teve 2 ou mais gols. Nesses últimos 5 jogos também, 4 vezes teve ambas marcando, lembrando que não perde pro Grêmio a 11 jogos seguidos. Mesmo fora de casa, vou de Corinthians por estar embalado e ambas marcando, vou de Corinthians 2x1. Show de bola, mano. Eu começo junto contigo aí no Corinthians 2x1, realmente, né? Não é nem pelo Grêmio em si, mas mais até pela fase do Corinthians, que em algumas temporadas jogar dentro de casa era muito mais forte. Sim. Mas agora nessa reta final tá embalado demais, fora de casa, dentro de casa, tá jogando bem mesmo, vencendo seus jogos. Então eu vou de Corinthians 2x1 fechando aí. Show. Fechando, no caso, o último jogo deles, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Vamos lá, mano. Eu vou de 1x1 nesse confronto dos Atléticos aí. Lembrando que tem um risco de rebaixamento até do Atlético, né? De repente ali, uma situação. De repente o empate é bom para duas equipes, né? Se o Bragantino vai ganhando, o Fluminense vai perdendo, enfim. O Galo vem de 2 finais aí, foi parar lá nessa briga maluca pelo rebaixamento. Já são 12 jogos sem vencer e há 3 derrotas seguidas também. Além de não vencer em casa 5 jogos seguidos, ou seja, o fator casa não está ajudando também. Pega o Atlético também que luta para não cair, como eu falei, já são 3 jogos sem vencer. Ponto negativo que está 9 jogos seguidos sem vencer fora de casa. E o fato curioso é que dos últimos 6 confrontos entre eles, em 5 vezes teve ambas marcando. Ou seja, quase sempre tem jogos marcando, ambas marcando. Então por isso eu vou de 1x1, jogo bem equilibrado aí. Vamos junto então, Alisson, mais uma vez, 1x1, né? É difícil escolher um lado, os dois é no desespero. O Atlético Mineiro tem o fator casa aí a seu favor, mas que não tem aproveitado bem, né? Quanto tempo aí que já não sabe o que é vencer um jogo. O Atlético Paranaense tem conseguido ali respirar na briga para não cair, mas ainda está muito perigoso e tem essa questão também como visitante. Enfim, no equilíbrio eu vou de 1x1 e vamos ver o que acontece, né? Que a parte de baixo está bem até mais emocionante do que lá no alto, né? Bahia e Atlético Goianiense. Vamos lá, vou de 1x1 novamente, né? O Bahia dos últimos 10 jogos só teve 2 vitórias, o que anima é que das suas 14 vitórias, 10 foram em casa. Apesar de nos últimos jogos nenhum fator casa ter ajudado, né? Dos últimos 5 jogos, em 4 vezes teve ambas marcando, ou seja, tem tido jogos movimentados. Pega o Atlético já rebaixado, mas que nos últimos 2 jogos aí melhorou seu futebol. O ataque marcou 5 vezes nessa sequência aí. O fato negativo é que só tem 2 vitórias fora de casa. Já o fato positivo é que não perde a Bahia 6 jogos seguidos. Bahia é forte em casa, a gente sabe disso, mas o momento do Bahia não é bom e o Atlético vem surpreendendo nesses últimos jogos, por isso botei 1x1. Cara, eu vou de Bahia 1x0, mas confesso que eu pensei bastante aí nesse empate. Primeiro porque o Bahia não tem, né, conseguido realmente jogar bem, foi uma ou outra vitória ali nessa sequência mais recente, né, mais sofrida, não vem jogando futebol como começou a temporada. E o Goianiense, né, de forma que ninguém entende, quer fechar o campeonato aí fazendo seus
seus golzinhos. Normalmente o time que já está rebaixado a gente acha Se que entrega, já né? largou, mas não é o caso do Goianiense, né? Mas mesmo assim ainda vou confiar no mandante, Bahia 1-0. Show. Flamengo e Vitória. Vamos lá, vou de Flamengo 3-1, Felipe. O Flamengo já está 11 jogos sem perder, tendo 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Em casa só tem 3 derrotas até agora, além de não perder para o Vitória 3 jogos seguidos. Vitória que termina o campeonato bem demais, né? Brigou pelo rebaixamento a maioria do tempo, mas conseguiu escapar. Já são 4 jogos sem perder. Vale lembrar que é o 7º melhor visitante do campeonato, não é um time bobo. Né? Ter tido jogos movimentados também. Dos últimos 7 jogos, 5 vezes teve ambos marcando. Mas como o Flamengo está muito ofensivo, e é jogo de despedida e tudo mais, não vai querer fazer feio em casa, vai para cima do Vitória, por isso 3-1. Mas cuidado com o Vitória aí, que pode ter pegadinha. É verdade. Eu vou de Flamengo 2-0. Pensei também em colocar o Flamengo levando um gol, porque acontece, né, com uma boa frequência, tirando também um ou outro jogo ali, mas o Flamengo é um time que leva bastante gols, mas também faz bastante gols, como você disse, é um time ofensivo. Tem a questão de não só ser o jogo aí para fechar a temporada, mas a despedida do Gabigol, né, bem importante aí pro jogo, então não vai querer sair sem essa vitória. Mas o Vitória, por outro lado, também não tá nem aí para isso, né? Vai fazer a parte dele e pode surpreender. Mas pela fase, Flamengo 2-0. Botafogo e São Paulo. Vamos lá, mano. Eu vou usar aqui. Eu vou de Botafogo 3-1 em cima do São Paulo. O Botafogo tá 3 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder. Lembrando que só tem 2 derrotas em casa, os melhores mandantes. É o jogo do título, né? Como a gente sabe aí, acredito que irá pra cima do São Paulo, principalmente pelo fator casa, com a sua torcida. É uma final pro Botafogo, né? São Paulo, que não tem mais nada no brasileiro ali o que disputar, não sei, uma colocação acima abaixo, talvez. Acredito que irá jogar sem muita ambição, já são 4 jogos sem vencer também. Lembrando que não vence o Botafogo há 8 jogos seguidos, então, por isso, acredito que o Botafogo aí vai sobressair 3-1. Show, Alisson. Eu vou de Botafogo 2-0, né? A mesma lógica que a sua. Na verdade, a estatística por si só já está muito igual ao Botafogo, né? E por uma grande coincidência, tem o São Paulo como um rival do Palmeiras, né? Então, é difícil imaginar o São Paulo tendo muito motivo para fazer um esforço nesse jogo. Vou de Botafogo 2-0. Show. Palmeiras e Fluminense. Vamos lá, agora sim, mano. Vou de Palmeiras 2-0, sem ambas marcando. Palmeiras que também briga pelo título, né? Dos últimos 10 jogos só teve 2 derrotas, além de ser o terceiro melhor mandante da competição. Fato positivo é que desde 2014 não perde pro Fluminense em casa. Incrível. O Fluminense que tem que dar a vida para não perder o jogo, né? Pelo risco. O time tá 4 jogos sem perder, né? Porém, nessa sequência teve 3 empates e a última vitória sofrida contra o Cuiabá já rebaixado, né? Lembrando que só tem 4 vitórias fora de casa no campeonato. Jogo decisivo, acredito que o Palmeiras vença aí, esperando um tropeço do Botafogo. Maravilha, eu vou de 2-1 Palmeiras, né? Quase fui junto contigo aí também, sem o Fluminense marcar gols, porque também, né, acredito muito nisso, mas, né, algo me disse ali que o Fluminense vai, né, jogar mais do que vem jogando, que é um jogo muito importante, precisa do resultado, pelo menos um empate, né? Sim. Pra ficar tranquilo, precisa pelo menos pontuar. Então acho que vai ser esse golzinho, mas o Palmeiras é bem mais forte, né, como mandante, então deve vencer aí, pra mim 2-1. Bragantino e Criciúma. Jogo também, só tem jogo doido, né? Bragantino 1-0 na minha opinião. Bragantino aí querendo, né, a última esperança de sair da zona de rebaixamento. Eu acho que se ganhar, muito provavelmente sai da zona, porque alguém deve perder ali de cima. O Bragantino tem um jogo mais decisivo do ano, né, que é esse jogo aí. O últimos 10 jogos tem apenas uma vitória, mas a última vitória foi contra o Atlético, fora de casa, que dá moral demais. Em casa o time só tem 4 derrotas no campeonato. Nos últimos 5 jogos também, 4 vezes teve ambas marcando. Pega o Criciúma que não vence há 8 jogos seguidos. Nos últimos 2 jogos levou 7 gols. Lembrando que tem uma das piores defesas do campeonato. Fora de casa, 18 jogos, teve 11 derrotas. Acho difícil vencer fora de casa, já que está rebaixado e vem de jogos bem desanimadores, né? Então, por isso, Bragantino 1-0 para botar lenha na fogueira aí. É isso aí, eu vou junto contigo de novo, Alex. Bragantino 1-0. Também acho que o Bragantino, né, chega mais forte para esse jogo aí. Principalmente por pegar o Criciúma já rebaixado. Né, que no caso do Goianiense não tem mudado muita história, o Goianiense está querendo jogar de verdade, mas no caso aí do Bragantino e Criciúma, até pelo que o Criciúma mostrou na última partida, né, contra o Flamengo, realmente um time já está meio apático, não produz muito. Acho que o Bragantino, né, precisa dessa vitória e deve conseguir, mas não, né, com muitos gols, mas 1-0 mesmo chorado. Bragantino. Fortaleza e Internacional. Vamos lá, esse eu vou de 1-1, jogo difícil. Fortaleza caiu de rendimento nos últimos jogos, desculpa, já são 3 jogos sem vencer. Mas vale a pena lembrar, né, que está invicto em casa ainda. É incrível, pode terminar o campeonato sem nenhuma derrota em casa. Seus últimos 5 jogos em casa no Brasileiro teve 4 vitórias e um empate. Ou seja, não é que o time não perde em casa, o time geralmente vence em casa, né, muito forte. O Inter, depois de 16 jogos sem perder, né, teve 2 derrotas seguidas. Lembrando que fora de casa só tem 5 derrotas no campeonato. Tirando o último jogo, o Inter vinha marcando pelo menos um gol a 15 jogos seguidos. Ou seja, o time costuma marcar gol. Por isso, vou de 1-1, equilíbrio total nesse jogo aí. Então vamos embora, 1-1 também, vamos junto aí nesse placar, né? Fortaleza muito forte em casa, se não fosse essa campanha incrível do Internacional, principalmente aí, né, no segundo turno,
ficaria difícil não pensar na vitória do Fortaleza, né? Mas como pega o Inter, que vem bem demais, tudo bem que joga fora de casa, isso pode pesar. O último jogo do campeonato, o Inter talvez, né, já não tem aquele pique que estava anteriormente quando ainda brigava pelo título, agora já está mais ali, né, com o Libertadores, mas enfim, mas eu acho que vai sair empate sim, equilíbrio entre os dois, 1-1. Show. Cuiabá e Vasco. Vamos lá, mano. Vou de Vasco 1-0, mas confesso que é um jogo maluco de tudo pode acontecer, né? O Cuiabá é um clube chato aí, tá 10 jogos sem vencer. Dos últimos 9 jogos, em 7 vezes nem sequer marcou gol. Incrível como caiu de rendimento. Lembrando que o Cuiabá nunca venceu o Vasco também em toda a história. O Vasco que animou com a bela vitória em casa contra o Atlético aí. O time estava 5 jogos sem vencer. O que preocupa é que o time é o segundo pior visitante do campeonato, né? Tendo 12 derrotas e apenas 3 vitórias, se eu não me engano. Apesar disso, pela má fase, desânimo do Cuiabá, vou de Vasco fora de casa, mas joguinho ali 1-0 na minha opinião. Apesar que o Vasco teve uma melhor no último jogo. Show de bola. Esse eu vou de 1-1, né? Não que o Cuiabá esteja muito preocupado com a partida, mas assim como o caso lá do Goianiense, né? É um time que às vezes costuma surpreender, segurar uns pontinhos ali que não faria muita diferença para a própria equipe, como seria o caso, né? E o Vasco, como você disse, melhorou aí no último jogo, deu um pouco de esperança de que dá para pelo menos fechar a temporada aí com um pouco mais de honra, né? Do que estava jogando. Mas acho que fora de casa, tem o que você já disse, pesa bastante no que foi a temporada, então eu vou de 1-1. Show. E para fechar, isso, Juventude e Cruzeiro. Vamos lá, vou de 2-1 Juventude. Juventude joga mais tranquilo, né? Conseguiu se livrar do rebaixamento, praticamente garantida na Sul-Americana. Porém, quer segurar a vaga, como eu falei, né? Não pode dar mole. Vem levando o gol a 17 jogos seguidos. É um problema para o Juventude, sempre leva gol. Com isso, nos últimos 5 jogos, teve ambos marcando, porque sempre vem marcando gol também. Pega o Cruzeiro, que vem 5 jogos sem vencer, levando o gol a 7 jogos seguidos. Nos últimos 6 jogos, teve ambos marcando também. Acredito que na vitória do Juventude, porém, com ambos marcando, foi o que eu mais falei aqui nesse confronto aqui, né? Então, 2-1 Juventude, mas você sabe que vai ser 1-0, 0-0, só pra me quebrar, né? Só pra sair desse golzão aí. Mas eu vou junto contigo, cara. Então a gente se quebra junto aí, né? Lá 2-1 Juventude, lá. 2-1 Juventude. Justamente pelos gols ambos, né? Juventude, por ser mandante, onde sempre foi forte na temporada, e agora um pouco mais relaxado. Eita. Aí, meu irmão, nem que eu suba 10 notas, não vai dá começar a gritar aí. Não dá pra competir. Vamos lá, Juventude 2-1, né? Juventude forte como mandante na temporada, apesar de ter sofrido bastante ali na briga pelo rebaixamento, mas é onde sempre jogou melhor, onde conseguiu os resultados. Cruzeiro, né? Infelizmente a temporada realmente não vingou, começou bem, parecia que seria um dos melhores times da temporada e o negócio não andou, teve até chance, né? Passou americano, enfim. Mas como você disse aí do lance dos gols ambos, é o que eu me apeguei também, Juventude 2-1. Oh, e é isso, fechamos a última rodada do Brasileirão. Espero que você tenha gostado. Deixe seus palpites aí embaixo, dá tempo de cravar aí nos 4, 5 placares, apesar que tá rodada maluca, né, Felipe? E é isso, né? É isso aí. Então, galera, mais uma vez, obrigado aí pela presença da temporada. Tamo junto. Isso aí, não chora não. Valeu.